A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 10. Nós vamos falar hoje sobre o tema O verdadeiro discípulo glorifica a Deus. E aí cabe aqui uma provocação, né? Se o verdadeiro discípulo glorifica a Deus, o verdadeiro discípulo não glorifica a Deus? Aí é uma pergunta capciosa, porque a gente sabe que até o falso discípulo, ele glorifica a Deus com os lábios. A gente vai ver isso no texto base, no texto de referência, né? Homens que com os lábios glorificavam a Deus, mas que no fundo eles estavam buscando glória para si. Então, o verdadeiro discípulo glorifica a Deus com as palavras, mas o verdadeiro discípulo glorifica a Deus com as suas atitudes demonstradas. E o falso discípulo, o discípulo que não é verdadeiro, ele glorificará com lábios, mas não glorificará com a própria vida. O próprio Diótrefes, que é o exemplo clássico aqui dessa lição, que a gente está usando ele como exemplo nas 14 lições desse trimestre, a gente vai perceber que ele era líder da igreja, crente, batizado, conhecia as questões evangélicas, mas era um homem que, com as suas atitudes, ele não glorificava a Deus, mas com os lábios, com certeza, ele glorificava a Deus. Então a diferença não está naquilo que aparenta, naquilo que se demonstra aparentemente, mas nas obras, no dia a dia, nos bastidores, no oculto, onde ninguém está vendo. Aí vai ser o verdadeiro discípulo que vai glorificar a Deus com as suas atitudes. Vamos aqui adentrar no nosso texto base de Mateus 23. Olha como é que esses homens glorificavam a Deus com os lábios, mas as suas atitudes não condiziam com aquilo que eles estavam falando. Verso 6 diz assim, ó, e amam os primeiros lugares nas celas e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha só, eles estavam preocupados mais com o status pessoal do que em glorificar a Deus. Eles estavam preocupados mais em aplausos dos homens, em aquele suspiro que os homens dão, né? Quando eles veem uma coisa grandiosa em outro homem, quando eles falam assim, uau, meu Deus, oh uau, mas que homem, mas que mulher de Deus. Na verdade, eles estavam buscando justamente esses aplausos aí. Por isso que eles amavam as primeiras cadeiras e amavam também as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Você conhece alguém, irmão, aí na sua igreja ou nas pessoas que você conhece, que se não chamar ela pelo título antes do nome, ela se ofende? Você conhece essas pessoas? Então eu sou o pastor Heraldo. Então a coisa mais linda que eu tenho é meu nome, irmão. É o nome que a minha mãe escolheu para mim. O meu nome tem um significado, tem um sentido. Minha mãe pensou nele antes de me ter. E ela colocou esse nome, registrou com esse nome. Eu tenho muito orgulho de ter o nome Heraldo. E as pessoas, quando me chamam pelo meu nome, é um nome muito lindo. Eu gosto de ouvir o meu nome sendo chamado por outras pessoas. Então você pode perfeitamente me chamar de Heraldo sem me ofender. Mas tem pessoas que, se você não chamar ele de bispo fulano, apóstolo ciclano, mestre não sei o quê, reverendo não sei das quantas, eles se ofendem. Na verdade, eu conheço pessoas, se você não disser assim, ó, pastor fulano, na hora ele corrige você. Olha, por favor, me chame de pastor, tá? Eu sou o pastor fulano de tal. Graças a Deus. As pessoas têm que reconhecer que nós somos mestres, pastores, bispos, missionários, apóstolos, não porque a gente falou, não porque a gente requer isso no nosso nome, ou no título que a gente ostenta, mas a gente vai ter isso na prática, as pessoas vão ver isso. Quem convive com a gente vai ter a honra de chamar a gente de pastor. Amém, irmãos?
E chamar pelo nome uma pessoa não está ofendendo essa pessoa. Na verdade, você está chamando ela pelo nome que ela foi registrada, tá? Versículo de número 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será servo. Olha a ordem do reino de Deus sendo invertida, né? A lógica do mundo é que o maior é para ser servido. Na lógica do reino de Deus, que vai inverter em oposição à lógica do mundo, o maior é aquele que serve, o maior é aquele que está servindo, o maior é aquele que está trabalhando em favor dos outros. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aí a nossa introdução diz: ser todo-poderoso é a natureza de Deus, chamada de onipotência. Ao homem resta reconhecê-la e se submeter a ela. Não é errado um discipulador ter poder, desde que ele venha de Deus e sirva para a sua glória e seu propósito. Deus vai levantar pessoas assim, vai investi-las de poder e autoridade, tanto espiritual como poder governamental, né? Poder dos homens. Deus vai colocar essa pessoa em destaque, vai dar honra para ela, vai dar poder para ela, vai dar autoridade para ela. Mas todas as pessoas, irmão, devem reconhecer que todas as posições possíveis, sejam elas espirituais ou sejam elas humanas, de organizações humanas, todas são dadas por Deus. O texto que Paulo escreve aos Romanos diz que toda a autoridade foi constituída por Deus. Todos os homens, seja ele o atual presidente dos Estados Unidos, seja o presidente da ONU, o presidente de qualquer instituição poderosa, socialmente falando, todas essas instituições são colocadas por Deus, os homens que estão lá são sustentados por Deus, Deus é quem banca a nossa vida. Nós não conseguimos garantir um segundo de vida sem o fôlego de vida dado por Deus. Os homens não conseguem se manter sem a misericórdia de Deus. Se por um minuto sequer Deus tirar de nós a sua mão, nós seremos fulminados por Satanás. Satanás destruiria com a raça humana se não fosse Deus sustentando as nossas vidas, irmãos. O diabo tem poder, mas tanto poder que ele destruiria a humanidade num piscar de olhos. Mas Deus não permite, Deus sustenta esta humanidade, porque ele tem planos que também contarão com os seus servos, com nós, os seus filhos. Então, a Deus seja dada toda a glória, independente da posição que você está, seja ela de destaque entre os homens, de destaque eclesiástico. Sempre lembre de uma coisa: glorifique a Deus, porque é Ele que te colocou nessa posição aí, tá? No tópico de número 1, a onipotência divina. O termo onipotente vem do latim omni, todo, completo, mais potente. Aquele que pode, potente. O nome de Deus em hebraico é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou a Abraão. Gênesis 17, verso 1. Conhecer esse atributo divino é fundamental para que o ser humano se coloque na dependência de Deus, que tudo pode. Engana-se quem pensa que conhece a Deus, mas se acha poderoso. Jesus destacou o poder de Deus em contraste com o humano. Em Mateus 19, 26, quando ele diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Então Deus tem todo o poder e todas as coisas estão debaixo da sua tutela. 1.1 designa destinos. Homens não são capazes, olha só, eu destaquei essa expressão toda em negrito, é interessante. Homens não são capazes de designar o destino das pessoas. Só Deus tem esse poder e usa para sua glória e propósito. Então, tem homens, irmãos, que eles acreditam, sim, que eles têm um poder sobre-humano, eles têm a capacidade de mudar o destino de uma pessoa. Não, não acredito nisso.
instituições, como a gente vê aqui no Brasil, instituições que elas estão até acima de outros poderes, homens que com uma caneta mudam muita coisa, mas na verdade todas as pessoas são de alguma forma instrumentos de Deus. No final de tudo, tudo vai glorificar a Deus, né? Os homens acreditam que podem mudar os desígnios, que podem com uma caneta, com uma assinatura, mudar alguma coisa. Mas na verdade, todos nós estamos debaixo da tutela de Deus. Deus governa todas as coisas debaixo da sua potente mão. A maior mudança de destino foi quando Deus enviou o seu Filho para salvar o homem do inferno, portanto vinculado à eternidade. Quando Deus decide salvar os homens através do seu Filho, Ele está dando a eternidade na sua presença para os homens. O que os homens precisam fazer? Reconhecer que são pecadores e abraçar a fé em Cristo. Só isso. Então, automaticamente, quando Deus envia o seu Filho, Ele está mudando o destino dos homens, que era morrer uma eternidade sem Deus. Agora, eles podem sim, através de Cristo, passar a eternidade com Deus. Homens com sede de poder estão com seu coração nas coisas desta terra, como Diótrefes, que procurava ardentemente ser reconhecido como a pessoa mais importante naquela igreja local. 1.2 promove a santidade. A santidade é um atributo comunicável de Deus. O atributo comunicável é aquele que Deus compartilha com o homem, amor, bondade, santidade, entre outros. Parte deles é elencado por Paulo em Gálatas 5:22 como fruto do Espírito. A santidade, ou seja, a separação do pecado, é exigida por Deus. Não se deve confundir santidade com religiosidade, sendo essa um esforço meramente humano e vão para alcançar o sagrado. Por meio do sangue de Jesus, todos são santificados e devem se manter em santidade e não ser dominados pelo pecado. Por ser santo, Deus é a fonte da santidade. Apesar de ser um profeta do Senhor, Isaías só caiu em si sobre esse caráter de Deus quando teve a visão do seu trono, onde os serafins clamavam Santo, Santo, Santo. Ali reconheceu que era um homem impuro e precisava ser tocado pela santidade divina em seu ministério. E Deus o tocou nos lábios, né? Então só Deus, irmão, por ser santo, tem a capacidade de também dar essa promoção da santidade aos homens através deste atributo que é comunicável aos homens. Então, se Deus é santo e comunicou esse atributo aos homens, os homens também podem ser santos por causa desse desígnio de Deus. Não é uma característica própria da natureza caída, né? Buscar a santidade, ser santo. Mas Deus nos torna santo através do sangue de Jesus e o nosso trabalho com a ajuda e com a graça do Espírito Santo é fazer a promoção e buscar a cada dia melhorar nesse quesito. Glórias, pois, ao nome do Senhor, e isso vai glorificar ao nome do Senhor. A nossa santidade, a nossa separação, ela glorifica o nome do Senhor. Por isso, é indispensável que o cristão ele busque se separar, busque glorificar a Deus com o seu corpo, busque glorificar a Deus com o seu jeito de falar, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de tratar as pessoas, porque tudo isso vai glorificar as pessoas. Nós, com certeza, vamos ser a primeira Bíblia que alguém pode estar lendo, irmãos. Creia nisso. Tem gente que antes de ler a Bíblia, no sentido do texto bíblico, ela vai estar lendo a sua vida, ela vai estar olhando para as suas atitudes, ela vai estar olhando para o seu caráter, vai estar olhando para o seu comportamento, vai estar olhando para o seu testemunho, a sua mudança de vida. Isso vai chamar a atenção dela. Ela vai querer conhecer o teu Deus, conhecer a pessoa que você serve, conhecer a igreja que você congrega, porque aquilo que Deus fez na sua vida é muito forte, é um negócio muito sério. A pessoa que você era, a pessoa que você se tornou, a pessoa que você está se tornando a cada dia, vai glorificar a Deus. As pessoas vão ficar curiosas para saber que Deus é esse que mudou a vida dessa pessoa. Né? Glorificado seja o nome do Senhor por tudo isso. 1.3 tem poder para exaltar. Exaltar no original grego é upso, que significa elevar às alturas, elevar ao extremo da opulência e prosperidade, elevar a dignidade, honra e felicidade. É uma ação divina que afeta a vida natural e espiritual. Só é alvo dessa bênção quem reconhece o poder de Deus
e se humilha perante ele. Deus resiste aos soberbos como Diótrefes. Então, automaticamente, tu reconhece que Deus tem todo o poder, se submete ao poder de Deus, reconhece que a santidade depende de uma ação primeira de Deus e que você vai buscar essa santidade, aprimorar ela a cada dia. Obviamente, irmão, como consequência, Deus vai acabar te exaltando, acabar sendo glorificado através de você. É um prazer do Senhor para nós com que Ele seja glorificado em nós. Deus, Ele quer ser glorificado através de nós. E para isso também, além de nos santificar, além de ministrar sobre nós um destino que Ele quer para nós, Ele também vai permitir que nós sejamos exaltados também, porque a exaltação do crente que é fiel a Deus, ela glorifica ao nome do Senhor. Tópico de número 2, o verdadeiro poder. Jesus veio mostrar o verdadeiro poder. Na contramão do mundo, esse poder está associado a um coração dedicado e incorruptível, a atitude generosa sem esperar nada em troca e a solidariedade junto aos que sofrem. Paulo resumiu o verdadeiro poder de um discípulo na figura de Jesus, que, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Para cumprir sua missão, Deus o exaltou soberanamente. 2.1 revela a inteireza de coração. O coração do discipulador deve estar inteiramente voltado para o seu chamado, que é cuidar do rebanho de Deus. Os religiosos estavam presos aos status de seus cargos que faziam questão de exibir. E o pior é que o amor deles estava nisso. Então o coração desse líder, desse falso líder, que não glorifica a Deus, mas que glorifica a si mesmo, não está no cuidado do rebanho, mas está em angariar privilégios para si. Né? Então, quanto mais privilégios para si, mais ele pode oprimir o rebanho. Para ele conseguir mais gordura do rebanho, mais lã do rebanho, ele vai oprimir mais ainda o rebanho, e nisso o nome do Senhor não será glorificado na vida dessa pessoa, desse falso discípulo. João serviu com amor e alertou que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus busca líderes segundo o seu coração, né? Líderes que vão apacentar o rebanho do Senhor, não querendo nada em troca, não querendo favores em troca, não querendo glórias humanas, mas querendo que o nome do Senhor seja glorificado, entendendo, como nós já vimos no decorrer do tópico primeiro, que Deus, através do seu poder, Ele designa o destino dos homens, que Deus, através da sua santidade, Ele distribuiu santidade também a nós, e que através de todas essas ferramentas que o Senhor nos dá, o seu Espírito, a palavra, os dons espirituais, tudo isso nos capacita para cuidar de pessoas que vão glorificar ao nome do Senhor. Então é um efeito sempre de aumentar a glória que é dada a Deus. Se eu faço bem o meu trabalho, eu estou discipulando outras pessoas, que vão discipular outras pessoas, que vão discipular outras pessoas, e o fim de todas essas obras que a gente faz é que todas elas glorifiquem ao nome do Senhor. E no final de contas, tudo tem que desembocar na glória que é dada ao nome do Senhor. 2.2 é agente do bem. A bondade é a essência de Deus, que Jesus encarnou. Os religiosos foram repreendidos por Jesus por desejarem ter os primeiros lugares nas sinagogas, valorizando o status social do cargo que ocupavam em vez de real compromisso que deveriam ter, que era serem servos. A liderança de Cristo era constituída em fazer o bem, e esse deve ser o alvo dos seus discípulos. Empatia é uma característica indispensável a um discípulo de Cristo. Colocar-se no lugar do outro revela o autêntico servo que age com amor. Jesus designou 70 discípulos para esse tipo de missão, mas esse bem não deve ser motivo de exibicionista. Né? A liderança, destaquei essa expressão, a liderança de Cristo era constituída em fazer o bem. E esse deve ser o alvo dos seus discípulos. Jesus veio para fazer bem aos homens. Em primeiro lugar, salvar a vida dos homens. E depois, ele não conseguia continuar um caminho se alguém com um coração extremamente quebrantado clamava a ele. Em várias missões que Jesus estava fazendo, o que me chama a atenção em uma delas é que ele está indo curar a filha de Jairo, que estava dada como morta,
Ele está indo fazer essa missão porque foi solicitado, porque pediram a ele, porque clamaram a ele. Ele está indo para essa missão. No caminho dessa missão, uma mulher com fluxo de sangue implora o seu socorro, toca nele, ele para aquele movimento que ele está fazendo em direção à casa de Jairo para socorrer a filha de Jairo. Por um momento ele para aquilo e traz a restauração e a cura de uma mulher que já sofria há 12 anos. Que maravilha, né? O percurso dos caminhos do Senhor Jesus era em fazer o bem aos homens. Então, irmão, não espere o próximo culto para fazer o bem às pessoas. Não espere chegar à próxima oração para você orar por alguém. Não espere chegar ao próximo culto para você impor a mão e abençoar alguém. Não espere chegar o próximo mês para você fazer uma cesta básica e abençoar alguém. No caminho, é na trajetória, é no dia a dia que a gente vai manifestando a nossa verdadeira cristandade. O Cristo sendo Cristo através de cada um de nós. Assim ele fazia. Onde ele passava, ele era Cristo para as pessoas. Mesmo em adversidades, mesmo sendo provado, ele sempre fez e buscou o bem dos homens. Mesmo pendurado na cruz, a ponto já de quase estar morto e morrendo pelos homens. Mesmo assim, as palavras de Jesus na cruz eram: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, né? Mesmo sendo ultrajado, mesmo sendo hostilizado, mesmo sendo negado, cuspido, vituperado, Jesus não amaldiçoava os homens, ele bendizia os homens, ele queria o bem dos homens, ele buscava o bem dos homens, ele buscava a salvação dos homens. Essa é a característica dos verdadeiros discípulos, né? Ser um agente do bem e buscar ser Cristo para a vida das pessoas. E aí o 2.3 diz que também essa pessoa é solidária, né? O termo solidário vem do latim solidus, que significa firme, inteiro, sólido, e está relacionado a salvos, salvo em boa saúde. Gaio, um líder solidário, foi reconhecido por João pela boa saúde da sua alma. Ele não media esforços para auxiliar aqueles que o procuravam. O espírito da igreja primitiva era o de solidariedade, e Gaio estava sob ele. O verdadeiro discípulo é generoso, não age como os fariseus, que faziam para serem vistos por homens nas primeiras fileiras, mas em ser reconhecido por servir solidariamente. O mau discípulo é egoísta como Diótrefes e é um problema para a igreja. Irmãos, por incrível que pareça, essa característica aqui, eu não sei se vocês aí vão concordar comigo aqui, mas essa característica no meio cristão, ela é muito forte. Nós somos solidários. O problema é que tem muita gente malandra, né? Muita gente que se aproveita da nossa solidariedade. Não sei se você aí já foi tapeado, né, por pessoa que chega na porta da sua igreja ou na porta da sua casa, fingindo ser uma coisa, mostrando ali um receituário médico falso, mostrando uma coisa que ela não é. Quando você vai descobrir lá na frente, não era aquilo, é uma pessoa golpista, é uma pessoa que está sempre batendo na porta das igrejas com a mesma conversa, com a mesma mentira, e isso acaba esfriando um pouco, né? A gente sabe que essas próprias pessoas sabem que nós somos solidários. Há um exemplo contado por uma irmã ali na nossa igreja durante o culto de ontem. Ela falou que estava em caravana fazendo missões ali por lado do Nordeste, se eu não me engano, Piauí. E aí, quando eles chegaram lá na cidade, mas antes deles chegarem no ponto de destino ainda, a van que eles estavam, várias pessoas estavam, em torno de 15 pessoas nessa van, quebrou uma peça. E a cidade mais próxima que tinha essa peça era muito longe. Então eles deixaram esses missionários, essas pessoas nessa van, ali estacionado no local, e foram resolver essa pendência. Aí algumas pessoas estavam na van, incluindo essa irmã, falou: nós não podemos ficar aqui dentro dessa van, é desconfortável. Tinha uma pessoa lá que estava grávida, então é desconfortável a gente ficar aqui. O que eles fizeram? Aí eles foram para um culto de uma igreja evangélica. Chegou lá no culto da igreja, glorificaram a Deus, adoraram a Deus e tal. Chegou no final do culto, naquela igreja evangélica, essa pessoa e outras pessoas explicaram a situação deles, falaram: olha, nós somos missionários, nós estamos passando aqui por essa cidade, nosso destino é a cidade tal, a van que a gente está quebrou uma peça, os irmãos
foram até a próxima cidade comprar, eles vão demorar alguns dias até eles irem e voltarem. Vai demorar algum tempo e nós não temos onde ficar, aonde tomar um banho, aonde repousar, tem uma pessoa grávida aqui dentro. De imediato, irmãos, ela contou, de imediato, os irmãos se prontificaram. Não, fica tantas pessoas na minha casa. Não, eu quero tantas pessoas na minha casa. Não, 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 deixa que eu coloco todo mundo lá em casa. Não, não precisa colocar todo mundo lá, não. Olha, o fulano de tal disse que vai levar Beltrano e Ciclano. De maneira que essa irmã falou que eles ficaram ali alguns dias, em torno de 5 dias, esperando o motorista ir até a cidade comprar a peça e voltar. E enquanto isso, nesses períodos, eles oraram, evangelizaram, pregaram, fizeram missões, ganharam almas para Jesus e foram bem recebidos na casa dos irmãos, comeram, beberam, dormiram, descansaram quando foi necessário, nesses 5 dias aproximadamente, em que eles ficaram com a van quebrada naquela cidade. Ou seja, nós somos sim solidários e isso glorifica a Deus. Mesmo que a gente saiba que existem muitos malandros, eu mesmo quando eu vou fazer uma coisa para uma pessoa, eu sempre falo para ela, olha meu amigo, é o seguinte, eu não te conheço, eu não sei de onde você é, a gente já recebeu muitos caloteiros aqui, eu não vou te julgar, mas é uma coisa, se você estiver me enganando, quem está perdendo é você, eu não estou perdendo nada com isso. Esse valor que eu estou te dando, essa cesta que eu estou te dando, para nós não quer dizer nada. A gente sempre vai ter porque Deus tem dado em abundância para nós. Agora, se você está usando de engano, infelizmente a sua vida vai ser de ser enganado também, enganar e ser enganado. E você nunca vai prosperar na sua vida. Então, quer prosperar? Seja sincero com as pessoas, que as pessoas vão te ajudar. Então, nós vamos te ajudar, porque eu não te conheço. A minha missão aqui é ajudar as pessoas que pedem socorro a nós. Agora, se você está usando de engano, aí é um problema seu com Deus. Depois Deus vai requerer de você. Então, nós somos sim solidários. Essa é uma característica do cristão, que nós permaneçamos solidários. Né? Muitas pessoas vêm buscar abrigo nas igrejas evangélicas porque eles sabem sim que nós somos solidários, que nós somos hospitaleiros. Infelizmente aqui, o Diótrefes, que é o personagem central dessas histórias que nós estamos contando aqui, lição após lição, ele era uma pessoa que, por motivo próprio, por uma intenção própria, de não aceitar as ordens do apóstolo João, de não receber os irmãos, para não acabar recebendo também ordenanças do apóstolo João, ele acabava deixando de praticar essas características aqui, mas que são características próprias do verdadeiro discípulo de Cristo, né? Tópico de número 3, discípulos em crise. Maus discípulos que têm sede de poder são pessoas com crise, que buscam impor sua autoridade, como Diótrefes fazia. A ausência da submissão fez com que este mau discípulo desrespeitasse sua liderança, não entregando as cartas escritas por João à igreja local e se recusando a recebê-lo. Então ele não recebia as cartas de João, que eram através dessas cartas que João ia dar as diretrizes para a igreja. Então ele não aceitava a liderança de João, obviamente não vai receber as cartas de João. Não recebiam as pessoas que vinham das outras igrejas, porque ele não queria correr o risco de, no meio dessas pessoas, ter pessoas que eram aliançadas com João. Então ele recusava receber essas pessoas. Então acabava que ele foi uma pessoa que serve perfeitamente como exemplo de um falso discípulo, de uma pessoa que, embora tenha nome de líder, tenha título de líder, está no meio do povo de Deus, mas é um falso irmão, um falso discípulo, e ele está em crise, como o tópico 3 vai nos falar a partir de agora. 3.1, desafia a autoridade. O desejo de primazia de Diótrefes o fazia desafiar a autoridade espiritual que estava sobre seu ministério, o apóstolo João. Isso mostra sua arrogância e destemor. Jesus deixou claro que os religiosos adoravam ser chamados de rabi, termo que designava poder para o ensino e para conduzir outros. No coração desses religiosos havia um sentimento de superioridade, mas Jesus destacou que o maior teria que ser o servo, um ensinamento oposto ao que aqueles mestres entendiam. Estes mesmos rabis desafiaram a autoridade de Jesus inúmeras vezes, como fez o próprio diabo. Porém, Deus é quem tem o poder sobre tudo. Então, uma das coisas que esses camaradas fazem, irmãos, por falta de temor a Deus, é desafiar as autoridades. E nós sabemos, irmão, que toda autoridade, até mesmo as autoridades civis,
são constituídas por Deus. Então você está sobre uma autoridade não é demérito para ninguém. Estar debaixo da autoridade de um líder espiritual, na verdade, é glorificar a Deus, como nós temos visto aqui, porque Deus estabelece, irmãos, esses parâmetros. Daqui a pouco a gente vai subir uma posição e nós vamos precisar de pessoas estar caminhando com a gente, para a gente poder dirigir, direcionar, encaminhar essas pessoas. Mas já pensou se a gente sobe um degrau e essas pessoas não obedecem a gente, não tomam as diretrizes que a gente está impondo a elas? Que terrível seria! Como que a gente vai avançar? Como que a obra de Deus iria avançar com pessoas desobedientes, né? Desafiando a nossa autoridade. Que a gente possa ser esses servos humildes, submissos, porque vai chegar um dia em que a gente vai estar numa posição de autoridade maior e nós vamos precisar que Deus coloque pessoas também submissas, pessoas humildes que obedeçam a nossa autoridade e não desafiem a nossa autoridade. 3.2. Ignora a fonte da autoridade. Toda autoridade vem de Deus, Romanos 13:1. Por essa razão, responde a ele sobre como desempenha. Se não der fruto, será cortado. Ou seja, se eu não faço com a autoridade que eu tenho, Deus vai cobrar de mim. Se você não faz com a autoridade que você tem, Deus vai cobrar de você. Você tem que exercer a sua autoridade. E quem não está obedecendo à nossa autoridade, quem não está sendo obediente, quem está desafiando a nossa autoridade, na verdade também vai pagar um preço muito caro. Mas também nós pagaremos um preço muito caro se também não exercermos a nossa autoridade e não reconhecermos que a fonte da nossa autoridade vem diretamente de Deus. Era assim na época de Jesus, a igreja primitiva, e continuará. Quem exerce a autoridade eclesiástica está sob suas próprias regras e está em pecado e precisa se arrepender. Ao não mostrar arrependimento por seu abuso de poder, Diótrefes mostrou sua arrogância e orgulho. O discípulo de Cristo está sempre sob a autoridade de Deus, serve ao propósito dele. 3.3 não serve de exemplo. O discípulo cujas atitudes e palavras não inspiram o rebanho de Deus não serve e é mau. Jesus disse que o discípulo deve ser julgado pelos seus frutos. Quem quer apenas se mostrar santo para a multidão não passa de religioso, e Jesus disse que será humilhado. Mas quem se humilha sob a autoridade de Deus é exaltado por ele e reconhecido por seus pares, como Gaio e Demétrio o forem. Então, uma pessoa dessa não deve ser seguida, não será exemplo para nenhum de nós, porque ela não demonstrou submissão a outras, então ela não tem autoridade para estar à frente do rebanho de Deus, porque sempre vai ser assim, irmão, é uma dinâmica no reino de Deus, né? A gente é servo, está servindo, está fazendo a obra de Deus com humildade, Deus vai nos colocar numa posição de destaque, e aí a gente vai exercer a autoridade, mas a gente vai ter pessoas acima da gente com autoridade, e essa cascata vai sempre glorificar a Deus, esses níveis vão glorificando a Deus, mas quanto mais você tem autoridade, quanto mais você tem poder e você tem influência na vida das pessoas, mais você é servo, mais você vai servir, mais você vai ter que se humilhar, mais você vai ter que se submeter à graça de Deus. É porque senão a gente, conforme sobe, os homens vão se tornando arrogantes. No reino de Deus é diferente. Conforme você sobe, você vai descendo. Conforme você sobe, você vai se humilhando. Conforme você vai subindo, você vai servindo uns aos outros. Glórias, pois, ao nome do Senhor. A conclusão diz: um cristão autêntico jamais será bem-sucedido biblicamente por seus próprios méritos. Ao contrário, se tornará egoísta e insensível, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. O verdadeiro e legítimo reconhecimento que um cristão que está ou não em algum cargo ou função de liderança pode e deve buscar estar em conhecer o Deus Todo-Poderoso revelado em Jesus e expresso na sua santidade. Amém, meus irmãos? Então, para você que nos acompanha aqui no nosso canal, chegou até aqui, nós vamos fazer uma força extra nessa reta final. Nós estamos contando com essa lição apenas mais 5, né? 10, 11, 12, 13, 14. Nós vamos ter 14 lições esse trimestre. E como as últimas lições vão cair exatamente no Natal e no Ano Novo, a gente vai buscar aqui fazer
apressar um pouco aqui para deixar o material que você vai usar, tanto o material em Word, como o material também aqui em os slides, já bem adiantado, para que você possa, se você for adiantar essas lições aí, de repente na sua igreja não vai ter a escola bíblica nessa data, por ser justamente o Natal e o Ano Novo bem no domingo, então com certeza o seu pastor deve adiantar, assim como nós vamos fazer aqui, deve adiantar essas datas, né, para os irmãos não serem prejudicados, não deixarem de ir na EBD, e nem a EBD ter um nível de frequência baixo nesses dias, a gente deve adiantar essas lições. Então nós vamos deixar o material bem adiantado aqui no grupo do Telegram. Então se você está assistindo essa aula, não faz parte do grupo do Telegram, no link da descrição, eu vou deixar aqui, na descrição, eu vou deixar aqui o link para você entrar no grupo do Telegram. Acessando o grupo do Telegram, essa semana ainda, eu já vou colocar todas as lições da lição aqui dos adultos em Word, da 10 a 14, nós já estamos encerrando ela, já estamos fazendo esse material. Da 10 a 14 vai ter um arquivo lá que vai ter todas essas lições em Word, e também nós vamos mandar todos os slides também, caso você queira aí já estudando, para caso o pastor for adiantar, então nós vamos colocar todas essas lições, tá? As gravações a gente também vai buscar fazer a aula bem antecipada, com 2 semanas antes de encerrar a lição 14, a gente vai tentar correr aqui para tentar chegar ao final antes de encerrar o trimestre, para que você possa pegar os subsídios aqui, e se o pastor seu for adiantar a lição, você já vai ter ela na mão antes do prazo, tá? Orem por nós para que a gente possa cumprir essa missão, porque a gente tem ainda a lição dos adolescentes e dos jovens para também fazer essa aceleração, mas a gente vai dar conta sim com a graça de Deus. Nós estamos aqui para servir os irmãos e com a graça de Deus nós vamos conseguir em nome de Jesus. Então vamos fazer assim, você ora por mim, eu oro por você e até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir. Deus abençoe. Amém.